Londres, 1971. Uma cidade vibrante, cheia de vida. Mas por trás dessa fachada animada, um plano estava sendo tramado. Um plano que tinha como alvo o coração do distrito financeiro de Londres, o Lloyds Bank, na Baker Street. O banco era um monumento à segurança. Seu cofre, uma verdadeira fortaleza, guardava as riquezas de incontáveis pessoas. Sua pesada porta de aço, adornada com múltiplas fechaduras, parecia zombar de qualquer ladrão em potencial. Era um símbolo de impenetrabilidade, uma prova da crença de que algumas coisas estavam fora do alcance, até mesmo do criminoso mais audacioso. O cofre era um santuário de riqueza, um lugar onde fortunas eram mantidas a salvo das incertezas do mundo. Atrás de suas grossas paredes residia uma sensação de segurança absoluta. Mal sabiam eles que essa ilusão estava prestes a ser destruída. Um grupo de criminosos astutos tinha os olhos postos nesse alvo aparentemente invencível, prontos para desafiar a própria noção do que era possível. A Londres dos anos 70 era uma cidade de contrastes. Na superfície, era vibrante. A cena musical prosperava, a moda era ousada e uma energia jovem pulsava em suas ruas. Mas, sob esse verniz de otimismo, um lado mais sombrio espreitava. Um mundo de sombras e sussurros, onde fortunas eram feitas e perdidas num piscar de olhos. Foi nesse submundo que um grupo de homens, movidos por ambição e ganância, se reuniu. Eles não eram criminosos endurecidos, mas homens comuns com apetite pelo extraordinário. Seu líder, uma figura carismática com talento para persuasão, havia reunido uma equipe com habilidades diversas. Havia um chaveiro, um motorista e um entusiasta de eletrônica, cada um desempenhando um papel crucial no plano audacioso que ele havia concebido. O alvo deles não era qualquer banco. Era o Lloyds Bank na Baker Street, um símbolo de riqueza e segurança. O plano era audacioso, beirando a insanidade. Para invadir o supostamente impenetrável cofre do Lloyds, eles não passariam pela porta da frente. Em vez disso, cavariam um túnel. A equipe alugou uma loja de artigos de couro, Le Sac, a 2 portas do banco. Era a cobertura perfeita. Sob o pretexto de negócios legítimos, eles trabalharam noite após noite. Suas ferramentas eram simples pás, picaretas e pura determinação. O ar era denso com o cheiro de terra úmida e expectativa. Cada metro de progresso alimentava sua confiança, mas também aumentava o risco. Eles estavam em uma corda bamba, com o peso de sua ambição equilibrado contra o medo de serem descobertos. À medida que o túnel crescia, também crescia a lenda de sua audácia. Não era apenas um roubo, era um desafio à própria estrutura da ordem e segurança, uma prova do desejo humano de desafiar as expectativas. Sexta-feira, 10 de setembro de 1971. Londres fervilhava com a expectativa usual do fim de semana, alheia ao drama que se desenrolava sob suas ruas movimentadas. A gangue, movida por energia nervosa, colocou seu plano em ação. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos sons abafados de suas ferramentas e pelas batidas de seus corações. Eles invadiram o santuário da riqueza. O ar estava parado, impregnado com o cheiro de dinheiro antigo. Cofres, cheios de riquezas incalculáveis, revestiam as paredes. Eles conseguiram. Eles haviam violado a fortaleza, desafiado as probabilidades, e agora estavam dentro do cofre do aparentemente impenetrável Lloyds Bank. A magnitude de sua conquista era quase avassaladora. Seção 5. O silêncio é quebrado. Por 2 dias, um silêncio assustador pairou sobre o banco. Os ladrões, meticulosos em seu planejamento, não deixaram vestígios de sua entrada. O banco permaneceu fechado durante o fim de semana. Uma bomba-relógio de roubo não descoberto. Na manhã de segunda-feira, os funcionários do Lloyds Bank chegaram,
com a cabeça ocupada com a rotina mundana da semana de trabalho. Nada poderia tê-los preparado para a cena que os aguardava. O cofre, antes um símbolo de segurança inabalável, estava em ruínas. Cofres foram arrombados, seu conteúdo saqueado. O chão estava cheio de itens descartados, restos de vidas interrompidas. A notícia se espalhou como fogo em palha. A gangue do walkie-talkie havia atacado, e Londres nunca mais seria a mesma. Seção 6. A perseguição começa. Scotland Yard entrou em ação. A audácia do crime, a enorme escala do saque, exigia uma resposta rápida e decisiva. Detetives invadiram o banco, com rostos sérios, determinados a levar os criminosos à justiça. A investigação foi meticulosa, minuciosa. Cada centímetro do banco foi examinado, cada pista meticulosamente documentada. O público estava cativado. Os jornais estavam cheios de relatos do assalto, da audácia dos ladrões e da investigação em andamento. Quem eram esses criminosos ousados que conseguiram realizar um assalto tão audacioso? A pressão aumentou sobre a Scotland Yard para encontrar as respostas. A investigação não era apenas sobre recuperar os milhões roubados. Era sobre restaurar um senso de ordem, de segurança, para uma cidade abalada até o seu âmago. Seção 7. Um legado de conspiração. Apesar da prisão e condenação de alguns membros da gangue, o roubo da Baker Street continua a projetar uma longa sombra. Sussurros de acobertamento persistem, alimentados pelo fato de que uma parte significativa do saque permanece sem recuperação. Abundam rumores de que o roubo envolveu figuras de influência, indivíduos cujas posições de poder os protegeram do escrutínio. Alguns acreditam que os milhões desaparecidos foram usados para financiar operações secretas. Um fundo secreto para um mundo sombrio operando fora do alcance da lei. O roubo da Baker Street, então, torna-se mais do que apenas um assalto ousado. Transforma-se em uma parábola de poder, corrupção e os segredos que se escondem sob a superfície de até mesmo das sociedades aparentemente mais transparentes. Seção 8. Os milhões desaparecidos. Os milhões que sumiram se tornaram o mistério duradouro do roubo da Baker Street. Para onde foi o dinheiro? Teria sido levado para algum paraíso fiscal ou ainda estaria escondido em algum lugar, esperando para ser descoberto? Teorias abundavam. Alguns especulavam que os ladrões, temendo serem capturados, esconderam o saque em um local secreto, com a intenção de recuperá-lo assim que a poeira baixasse. Outros acreditavam que o dinheiro havia sido lavado por meio de uma complexa teia de transações, suas origens obscuras, sua existência conhecida apenas por poucos selecionados. Seja qual for a verdade, os milhões desaparecidos serviram como um lembrete constante da audácia do crime e do fascínio duradouro dos mistérios não resolvidos. Seção 9. Uma cicatriz permanente. O roubo da Baker Street deixou uma marca indelével em Londres. Ele destruiu a ilusão de segurança, provando que até os cofres mais fortificados eram vulneráveis. O roubo se tornou um conto de advertência, um lembrete de que não importa o quão seguro um sistema possa parecer, sempre haverá aqueles que estão dispostos a explorar suas fraquezas. Mas o roubo também capturou a imaginação do público. Era uma história de ousadia, ambição e um toque de charme canalha. Os ladrões, apesar de todas as suas falhas, ousaram desafiar a ordem estabelecida, zombar das instituições que governavam suas vidas. E, ao fazer isso, eles inadvertidamente se entrelaçaram no tecido da história de Londres, sua história para sempre ligada ao lado obscuro da cidade e ao fascínio duradouro dos mistérios não resolvidos.